Faltam 2 episódios pra acabar a Casa do Dragão e hoje a gente vai analisar o 6º episódio que, particularmente falando, foi o meu favorito da temporada. Eu não tô nem aí pra Guerra de Dragão, eu tô aí pra politicagem. Eu acho que esse episódio foi essencial pra gente entender um pouquinho mais do futuro dessa temporada. Quer dizer, eu gosto muito da treta de dragão também. Pode trazer treta de dragão, mas eu gosto desse episódio. A gente gosta de politicagem, mas eu acho que, não tá tão foda de politicagem, mas como esse episódio, pelo menos as pessoas se mexeram um pouco mais e teve alguma coisa acontecendo, parece que ficou excepcional, entendeu? Comparando com o 5º episódio, que realmente foi aquela coisa modorrenta e tal. Mas agora, pelo menos, sabe, teve beijo, teve um bem dormido, um vira-casaca, teve coruja, um monte de coisa acontecendo, o dragão escolheu, o dragão botou fogo no outro, então, sabe? Quando as coisas acontecem, parece que a série tá viva. Exato. E eu acho que isso não implica cenas de ação, implica realmente acontecimentos que dão essa cauda bacana pra trama. Tanto é que esse episódio é curioso que ele começa de uma forma tranquila, entre aspas, não muito tranquila, né? A questão lá dos Lannister e a tropa Lannister virando falando, a gente vai esperar aí a Veigar. Então a gente tá sentado aqui, vamos esperar o Aemond chegar pra começar a se movimentar. É que a guerra tá bem assim, né? As batalhas acontecem, só que acontece tudo fora de quadro, né? Então parece que nada está acontecendo. Sim, mas as coisas estão acontecendo. As coisas estão acontecendo. Exatamente. E tanto é que essa é uma crítica minha um pouquinho, a gente vai falar um pouco mais pra frente, mas ao arco do Daemon, porque eu acho que a gente perde muito do que tá rolando nas terras fluviais, enquanto a gente vê o arco do Daemon. Muita gente tá defendendo, tá gostando muito dele lá preso no manicômio, etc e tal, tendo as visões, mas eu acho que, eu fiz até uma contagem nesse episódio e nos outros, ele tem cerca de 20 minutos de cena, de 15 a 20 minutos de cena, todos os episódios, e eu acho que esses 15, 20 minutos poderiam ser mais aproveitados em cenas que a gente realmente visse o que está acontecendo nas terras fluviais. Pois bem, falando de politicagem, voltando para a primeira cena desse episódio, a gente tá lá no conselho, em Porto Real, com o Aemond putão, que as pessoas acham que ele vai chegar lá e resolver as coisas com o dragão, porque diferente de Game of Thrones, agora nós temos pessoas com dragões, que basicamente resolvem a parada em 1 segundo. E aí o Aemond vira e fala, meus queridos, você que resolva a sua marcha, porque eu não sou funcionário de ninguém pra ir até aí com a minha querida senhora fazer as coisas pra você. Então, já começa também um bate-papo sobre toda a questão que tá rolando envolvendo o lado dos pretos. É muito interessante ver qual foi o movimento que os Velaryon fizeram pra bloquear a entrada de mercadorias pela goela. Então, Porto Real não tá recebendo mercadoria. Todo esse bloqueio foi de extrema importância pro lado dos pretos, porque a cidade está com fome, não está recebendo suprimentos. E aí o Aemond vira e fala, agora a gente vai se unir à triarquia, porque é a única forma da gente dar um sossego aí nessa parte marítima. A trama da série, ela continua sendo meio afunilada, assim, né? Então agora eles estão voltando alguns elementos que foram vistos antes, quando o próprio Daemon foi lá e derrotou pro Viserys toda a galera ali da triarquia, que eram os piratas, né? Tipo uma ideia ali, mais ou menos tirada de uma coisa de piratas ali do Oriente Médio, nesse universo de Westeros, que foi toda uma questão na primeira temporada, uma cena de batalha grandiosa ali. O engorda caranguejo e tudo mais. Exatamente. Então, inclusive o Smoke, que era um dragão que foi tema desse episódio, ele participou dessa batalha, enfim. Então a gente tem ali a volta de alguns elementos que já eram presentes na série antes. Eu acho que quando você reduz o número de elementos em cena, é mais fácil para as pessoas acompanharem, mais fácil para entender. Eu achei no começo da série que era interessante esse movimento para você meio que, tipo, facilitar o negócio para as pessoas que estavam cansadas de Game of Thrones. Game of Thrones exigia muito um engajamento para você acompanhar, saber quem são as famílias, quem tá brigando com quem. Então, quando você reduz o número de personagens, é mais fácil de acompanhar. Agora, quando a série começa a se estender um pouco mais, e voltando sempre nos mesmos personagens, fica parecendo que a dramaturgia é pobre. Então eu acho que agora, se você agiliza um pouco e faz as coisas acontecerem mais, aí você pelo menos meio que acaba com essa impressão de que as coisas elas ficaram mais simplórias, entendeu? Nessa cena também o que eu achei muito legal é o fato de que a Alicent foi colocada no lugar dela. Então eu acho que tem uma menção, novamente, a gente traz uma questão da primeira temporada, que é o fato da Alicent ter ganhado um grandíssimo local em um lugar que ela não poderia estar, que é o Conselho. O Viserys, ele sempre acabou dando abertura pra ela opinar, pra ela meter o bedelho, e isso, querendo ou não, é conflito de interesse, porque ela tem um filho homem e ela sempre quis que o filho homem dela fosse rei. A gente, na primeira temporada, tem os momentos que ela dá o braço a torcer pra Rhaenyra, etc e tal, mas sabemos que os verdes são usurpadores, sim. Então, a questão é, agora a gente vê a Alicent, ela perdendo cada vez mais esse poder, e o Aemond falando verdade, tipo, minha querida mãe, o que a senhora está fazendo aqui?
assim, de certa forma, ela também se mostrou estratégica em alguns pontos, mas ele virou e falou, eu não preciso mais de você. Então a gente tá vendo em vários desses episódios a Alicent provando do próprio veneno dela. Primeiro, ela sendo desmerecida por ser mulher. Segundo, ela querendo ter um espaço no conselho pra opinar. Ela foi tirada do conselho. E o Aemond ganhando cada vez mais poder nisso. Eu acho que às vezes o texto ele é um pouco pobre e aí não favorece personagens que deveriam ser os protagonistas da história. Então, por exemplo, o Daemon parece muito estagnado naquela trama dos delírios e a Alicent também parece um pouco estagnada, porque afinal de contas ela foi definitiva ali pra guerra começar, pra todo mundo entrar em guerra, porque afinal de contas ela disse, ela falou, não, sim, tipo, meu filho que é o legítimo herdeiro, então a gente vai pra guerra sim. Então, a partir do momento que a Alicent ela deixa de ser protagonista ali, no sentido dela meio que ditar as ações, do que vai acontecer, ela perde força como personagem da história em si. Então, tipo, a série tá dependendo muito dos coadjuvantes, meio que assumirem posições ali de fazer a trama se mover. E às vezes coadjuvantes que são os coadjuvantes que fazem as coisas no escuro, no segredo ali, entendeu? Larys, Mysaria, personagens que, na grande tradição de Game of Thrones, são aquela galera que fica meio que agitando as coisas nos bastidores e tal, pra fazer a trama se movimentar e não necessariamente fazer isso no texto, fazer isso pra todo mundo ver. Então, tipo, a série continua dependendo muito de coadjuvantes e aí os personagens principais, eles ficam meio que naquela situação ali meio sofrida. Tanto que uma cena da Alicent, que supostamente foi uma cena importante desse episódio, é quando ela meio que, tipo, vai no pátio conversar com o irmão, um diálogo que não tem nada a ver, entendeu? Tipo, ela tava lá, ela ficou olhando o Criston Cole não deu bola pra ela virou pro lado e falou, meu irmão tá aqui, e foi lá conversar com ele. Tipo, ela fala que ela se sente culpada, que os filhos são uns puta filha da puta, e ela gostaria que todos fossem bonzinhos, como o filho que ela não tá vendo crescer e tal. Menciona o Daron também, a gente tem vídeo no canal sobre o Daron. Exatamente, tipo, tem os outros filhos dela, ela menciona isso pro irmão, porque, enfim, o irmão viu um pouco mais do filho dela crescer, tá crescendo, mas é meio isso, entendeu? Tipo, ela tá numa posição muito maternal, que ela deixou de ser uma peça importante pra trama funcionar. Então, ao mesmo tempo, ela continua sendo o personagem principal. Então, tipo, é uma posição desconfortável como personagem pra você estar ali, entendeu? Porque parece que as coisas acontecem sem a sua participação, mas é importante você se posicionar e você dizer pra você o que é que tem que acontecer, o que tá acontecendo e tal. Eu acredito que isso tudo é de fato proposital, porque os coadjuvantes realmente estão mais interessantes. Então, pra mim, um personagem que era um zero à esquerda, que é o Jacaerys, foi o craque do jogo no episódio passado. Da mesma forma que eu e o resto a gente tava conversando, a gente chegou à conclusão que a Mysaria foi a craque do jogo nesse episódio. Mas eu gosto muito disso, porque realmente, no ponto da trama que a gente tá, a história, o enredo da Alicent não é tão interessante. Da mesma forma que o enredo do Daemon não é tão interessante. Mas o que me pega no enredo do Daemon? O enredo do Daemon não é tão interessante porque, de fato, no livro ele também tá em Harrenhal. Ele passa boa parte da guerra nas terras fluviais. O que me incomoda é que direção, determinação da galera, que o Daemon continue sendo muito presente. E eu acho que não precisa disso, eu acho que não precisa de 20 minutos de cena do Daemon o tempo inteiro. Por quê? Eu já entendi o que o arco dele quer dar a entender, eu já entendi a profundidade, eu já entendi que ele tá tentando pegar coisas do passado dele, e agora a gente entra aqui em algumas vertentes que são interessantes de se analisar. Tem gente que tá virando e falando, não, tudo isso tá acontecendo pro Daemon realmente virar a casaca, ficar completamente maluco e não ser uma virada como foi Daenerys. Não é um spoiler do livro, mas assim, no livro isso não acontece. E tá tudo bem se acontecer em House of the Dragon. Mas eu não gostaria que o personagem do Daemon fosse limitado a um cara que foi consumido pela vingança, consumido pela vontade do trono e se vira contra tudo que ele batalhou antes. Eu não gostaria desse caminho pro Daemon. A outra possibilidade é que ele realmente está vivendo tudo isso como uma sessão de psicologia. Ele está vivendo toda essa jornada para matar os fantasmas do passado, colocar uma pedra nisso e virar e falar, quer saber? Eu não sou apto pra estar no trono, eu não quero isso lá no fundo, eu vou superar essa mágoa que eu tenho e agora eu vou voltar para a Rhaenyra firme e forte. A gente tem essas duas vertentes, porque ou realmente ele está reunindo um exército para o bem próprio, ou ele tá fazendo tudo isso de uma sessão de psiquiatra e ele vai melhorar e vai realmente acabar com essa dúvida que ele tem dentro de si.
O meu único problema, sendo um ou outro, é o fato de que é muito tempo de tela desenvolvendo isso. Eu acho que a gente podia ter um pouquinho mais do crescimento sobre as terras fluviais, sobre o que tá acontecendo com os Tully, o que estava acontecendo com os Bracken, Blackwood, qualquer coisa que tivesse acontecendo de guerra mesmo, e não necessariamente tanto das viagens do Daemon para essa viagem intrínseca dele espiritual. Aí eu acho que a série iria para outro caminho, que foi o caminho que a série não escolheu. A série escolheu um caminho de afunilar nos personagens principais e não fazer um painel super complexo de campo de batalha, né? Então, sim, tipo, tem um meme que é excelente, que é o meme do Daemon na frente do Sigmund Freud, como se ele fosse o Salsicha, né? O Salsicha, o pessoal do Scooby-Doo lá, tirando a máscara do fantasma, do bandido. Tira a máscara e a Alice no lugar do Sigmund Freud. Porque é isso, você tem personagens aí que estão lidando com seus traumas parentais o tempo inteiro. Tipo, tem a cena inclusive muito bem encenado, quando o Aemond fala pra Alice, a gente fala, não preciso mais, tá? Você pode voltar para suas coisas domésticas aí, que é o que importa. E aí, tipo, ela vai fazendo um movimento, ela senta na frente dele, ela vai lá, bota a mão no rosto dele e fala: as indignidades que você sofreu na infância não foram vingadas o suficiente ainda, Sim. né? Tipo, nossa, ela, com uma frase, ela bota ele no lugar dele, que é o de criança atormentada. Total. Então você tem quantas crianças atormentadas aí? Você tem o Daemon, que não consegue, sonham com Viserys aí, delirando com Viserys, e com a mãe morta na cena do funeral. Você tem o Aemond também, que tipo, não consegue superar o fato até o irmão paspalho dele ter zoado ele também. A Alicent, de certa forma, também. A Alicent, de certa forma. Aegon. Acho que todo mundo tem daddy issues, Todo mundo tem os seus menos a daddy Rhaenyra. issues. Exatamente. A Rhaenyra não tem daddy As issues. questões da Rhaenyra são umas questões ali realmente de carência. Ela é carente. Tanto que a Mysaria tá fazendo com ela um jogo que é muito, muito visível. Quando o Larys faz, todo mundo vê. O Larys chega assim, fala, não, eu tô aqui, meu rei, se você precisar de mim e tal. Aí o Aemond chega pra ele, seu sapo, seu idiota, não é isso que eu tô falando, quero que você vai mandar um corvo lá pra buscar o meu tio. Essa cena, juro, Meu tio o Aemond pra mim quase foi o craque do jogo, é que a Mysaria deu um belo baile, mas o Aemond, quando ele vira e fala, realmente preciso de uma mão do rei, então, Sr. Strong, Larry, se responsabilize pra fazer essa pra mim, por gentileza. Ele, muito honrado, ele, não, seu idiota, manda uma carta pro Sir Otto Hightower, que é o único que pensa nessa porra, e traz ele de volta. Tipo, exato. Porra, a Mysaria tá fazendo o mesmo movimento. Ela chega então pra Rhaenyra e fala, você segura bem a espada aí, hein? Eu acho que é sua vocação, você é guerreira, você é fodona e tal, tipo... Pô, tá muito visível o jogo dela. E a Rhaenyra meio sem graça também, né? Exato, a Rhaenyra cai, porque a Rhaenyra tem um lance realmente de carência. Ela tá sentindo carente, tanto que, o filho chega pra ela e fala, mano, vamos aí, as coisas têm que acontecer e tal, manda buscar o Daemon, o que você tá fazendo? E ela basicamente dá uma lista de coisas pro Jaehaerys do que ela tá fazendo. Falou, como assim não tô fazendo nada? Mandei um corvo pro vale, eu tô negociando com não sei quem, mandei outro corvo lá, já é o segundo corvo, não sei o quê. Ela realmente tá se sentindo atordoada ali e acossada, até pelo próprio filho, que falou, mano, tipo, a guerra tá acontecendo e você não tá fazendo nada. Sim. Então ela basicamente está dando desculpa pra todo mundo e tá se sentindo acuada, e aí a Mysaria chegou lá e preencheu todo esse vácuo de poder. Assim como na realidade, se você apresenta um vácuo de poder, o poder não permite o vácuo, então alguém vai lá e vai tentar preencher esse lugar de poder. E os coadjuvantes estão fazendo isso. Até o Lord Strong, que é um puta paspalho, basicamente o negócio dele é servir a comida pra todo mundo que tá lá no castelo, fala, você tá aí, senta lá, vamos comer e tal. E o Daemon, velho, tomando uma garrafa de vinho atrás da outra, e depois reclamando, vocês estão me envenenando com esse vinho. Sendo que ele só bebe, velho, toda a cena tá ele sentado na mesa, ele tava dormindo na mesa, aí ele levanta assim, aí ele toma alguma coisa, aí ele começa a ficar assim, vocês estão me enganando, vocês estão me enganando. Aí ele volta a dormir, aí ele acorda no quarto dele, aí começa uma goteira. Aí do nada ele tá com a Alice aparece uma coruja, aí ela fala, faz alguma coisa com aquele sotaque dela. É esse o arco do Daemon. Nossa, sotaque de bruxa, velho. Sotaque de bruxa. Irlandês assim é sotaque de bruxa, é foda. Mas a gente tava conversando. Ele tá sempre com uma garrafinha, com a cânfora, assim, ó. Fala, meu amigo, se você tá se sentindo envenenado, não, ele tá para gostando. de beber. Ele tá gostando da viagem, ele tá gostando do chá de cogumelo e tal. Exato, ele tá curtindo. Ele tá vestindo a camisa. A gente tava conversando, eu e o Hessel, só um ponto, né? Não é uma grandíssima análise, mas por que uma coruja com a Alice? Porque normalmente são corvos. Cara, não sei, eu posso estar falando muita bosta que eu preciso rever Game of Thrones, mas eu não lembro de ter visto uma coruja, porque sempre tudo que eles fazem com relação a pássaros são corvos. A gente virou e falou, será que tem alguma explicação, alguma mitologia?
Cara, a coruja já é uma figura bem conhecida como sabedoria, etc e tal, então pode se referenciar a isso, deusa da sabedoria, Atena, uma imagem feminina também, e ao mesmo tempo ave de rapina, né? Ave de rapina, exato. E também a questão que a gente tava falando que talvez todo mundo usa corvo. Aí a Alice, ela é diferentona, entendeu? Da mesma forma que a Melisandre era a única que usava vermelho, todo mundo tava de preto. Aí tá lá, usando vermelho. A Alice é a diferentona, ela tá lá naquele universo, mas ela se destaca da tradição, ela não segue as tradições. E aí ela tem essa simbologia aí usada da coruja, mas isso foi só meio que coisa da nossa cabeça. Não, e tem as bruxas é isso, né? Parece que tem alguma sabedoria, isso é ótimo também, se você não tá sabendo muito bem o que resolver no seu roteiro, você manda a coisa do mistério. O mistério não, tipo, a gente é só peão nesse tabuleiro. Você acha que a gente é jogador e tal? Não, a gente é só peão. Ou seja, fazer todo um grande mistério como se houvesse algo misterioso e indecifrável por trás e tal. Total. Quando, na verdade, ela só tá ali meio que, tipo, fazendo o jogo dela. Achei ótimo que, basicamente, ela chega do lado do Daemon, eles sentam na pedra, fica durante 10 segundos em silêncio, e só pelo fato dele estar desconfortável com o silêncio, ele fala, puta, me ajuda, vai. Por favor, faz uma pra mim. Assim, eu acho que toda essa tour dele ali em Harrenhal e tal tem uma evolução. Porque na hora que ele tá discutindo com o Lord Strong, que ele fala assim, me chama de rei, velho. Me chama de rei. Aí ele é um rei consorte. Aí, tipo, tem uma evolução, entendeu? Tanto que agora ele chegou e botou a faca no pescoço, o cara fala, velho, o que você tá fazendo comigo? Que jogo é esse? Aí ele assim, não, calma, bem dormido, mandou um bem dormido pro Daemon. Enquanto isso, a Alice tá lá, tipo, envenenando ele e tal, e nesse episódio ele, tipo, arregou. Ele falou assim, velho, quebrei, você acabou comigo, preciso da sua ajuda. E aí ela, tipo, dá de comer pra coruja, porque, enfim, ela meio que impôs a sua autoridade ali pra cima do Daemon, que agora tá meio que, tipo, ratinho na boca dela. É que, no final, eu entendo o arco do Daemon. Não é que eu não entendo. Eu só, novamente, acho que tem muito tempo de cena pra uma parada que anda, mas não anda tanto. Então foi o que a gente falou na última análise. Enquanto House of the Dragon é uma série muito dinâmica, que as coisas acontecem muito rápido, Game of Thrones não era tanto. Então essa trama, talvez ela funcionaria melhor em Game of Thrones. Porque agora o que acontece? Porque tem mil outras coisas pra acontecer em Game of Thrones, né? Não, mas olha o que aconteceu. A Rhaenys morreu, a Meleys morreu, o Aemond é rei, o Adam já achou o Sea-Smoke, já descobriram, o outro pegou fogo lá, a Rhaenyra deu um tapa no Lord Bartimus, né, nesse episódio. Foi ótimo esse tapa. Deu tapa. Já pegou... O Daemon já perdeu a mulher, que a Mysaria tá lá beijando a Rhaenyra. E enquanto isso, ele tá lá ainda. Então as coisas acontecem muito rápido. Quando ele voltar, vai ter passado 10 anos. É que nem trabalhar no Omelete. Se você fica de home office um dia, 30 coisas já aconteceram. Já tem CCXP China rolando. Então você não pode faltar nas coisas. Já tomaram o seu lugar. Pegaram sua mesa, a mesa nem é sua mais. Não é sua mais. Tem os colecionáveis de uma pessoa X, você nem sabe mais quem é. Na hora que o Daemon voltar, a cama já vai estar ocupada. Véio. Entendeu? Então é essa a questão. O problema não é o arco do Daemon, também mas é como ele fica tão desconexo em uma trama que é muito mais dinâmica que Game of Thrones. Então já aconteceu um mundo de coisas e o Daemon, ele andou, beleza, ele andou no psicológico, na viagem interna dele, mas em trama tá, beleza, tá conquistando as terras fluviais, mas enquanto isso o pau tá torando. Como eu disse, o Aemond é rei. O Aemond é rei. Mas aí que tá, é que nesses momentos realmente é muito funcional a separação entre coadjuvantes e protagonistas. Protagonista, nesse não modelo, nesse tipo de narrativa, o protagonista é o único personagem que é permitido sofrer. Permitido sofrer, então, nesse sentido, são os personagens que têm todo o seu perfil psicológico textualizado o tempo inteiro. Então, tipo, no caso do Daemon, são os delírios com a família. No caso da Alicent, ela tá atormentada porque ela criou mal os filhos. Então, tipo, esses tormentos que são tormentos de protagonistas, eles são todos visíveis no texto. Enquanto isso, o coadjuvante não é atormentado. O coadjuvante tem que resolver sua vida. É isso. Porque eles não têm espaço, como coadjuvantes, para ter esse perfil psicológico analisado o tempo todo. Total, 100%. Então o coadjuvante precisa fazer acontecer, entendeu? Eu concordo 100%, até porque eu tô pensando aqui comigo mesmo, se o Jacerys estivesse chorando nas pitangas, eu ia virar e falar, meu filho, vai tomar no seu cu e se faz alguma coisa. Acorda, vai, se vira aí, entendeu? Que não é o caso. O Aemond, que é coadjuvante, tá se movimentando, o Jacerys, que é coadjuvante, tá se movimentando, a Rhaena,
que tá lá no ninho, descobriu no agora vale, que tem um dragão no vale. Já vai se movimentar também. Então, assim, a gente sente realmente isso. Acho que Marcelo Hess é o craque do jogo. E é sobre isso a segunda temporada de A Casa do Dragão. São os coadjuvantes tendo o tempo de tela necessário deles, enquanto os protagonistas, querendo ou não, estão um pouco mais na sombra. Mesmo a Rhaenyra, dessa vez ela vestiu o cropped, deu tapa na galera. Mas também... ela foi um pouco mais presente nesse episódio, porque senão ficaria muito na cara a Mysaria dando a volta nela ali, tipo, e beijando ela no final, entendeu? Tipo, muito subserviente. Uma protagonista tem que ser um pouco mais, se posicionar um pouco mais. Ela fez isso nesse episódio. Mas, cara, os coadjuvantes, eles fazem acontecer mesmo quando eles não querem. Você tem ali os dois irmãos, que são os bastardos dos Velaryon. Ah, é verdade. Que o outro lá raspa o cabelo o tempo todo pra ninguém saber que ele é bastardo, ou seja, eles não querem participar, não querem aparecer. O Adam quer um pouco mais, né? Que ele fala que, não, a gente deveria, não sei o que e tal. Só que, bicho, o dragão escolheu o cara. Ele não queria. Foi rasante. Foi rasante. Falou, foda-se, foi. Ó, vamos lembrar que esse Smoke já estava atrás de uma companhia, né? Porque teve uma cena nos episódios atrás que o dragão tava voando ali em cima do mar, fazendo barulho e tal, e a Mysaria fala pra rainha, fala, seu dragão tá precisando de companhia aí, ó, tá fazendo barulho, tá causando em cima da galera Eu fiz uma crítica impertinente antes da gente começar a gravar, eu até comentei com o resto, eu virei e falei, putz, achei... A única cena que eu não gostei muito foi que eu achei muito conveniente o dragão indo full no cara, diretão lá. E essa fez uma observação boa, que é o fato de que isso realmente está sendo construído ao longo dos episódios. Esse episódio, inclusive, foi reiterado que o Fumaresia ele precisava de uma montaria, que ele não estava bem. Tanto é que o teste pra tentar conquistar um dragão foi feito com Fumaresia. Sim. E aí ele virou churrasco. Lembrando que é o dragão do Laenor, né? Exato. Na mitologia, você não pode ter um dragão cavalgado por duas pessoas ao mesmo tempo. Sim. Mas como o Laenor meio que desapareceu e não necessariamente está morto, lembrando que tinha toda aquela trama dele vazar pra não matarem ele e tal. O dragão ficou órfão. E aí, lógico, nesse caso, ele é o primeiro candidato aí a ter um novo domador. Só que a galera vai lá, escolheram o Sir Stefan lá, tipo, falar, vamos lá, vamos ver se a gente consegue domar. Com uns gravetinhos, velho. Assistam, vejam os episódios de novo. O cara com um graveto, beleza, era um graveto longo, sei lá, um graveto de 2 metros, mas um graveto, daquele que vai ficando fino na ponta, assim. O que você vai fazer com esse graveto? Tipo, parece uma ponta dupla, assim, sabe? Ele vai... Não é assim que você vai domar. Sabe aquele meme do... se movimenta, sim. É literalmente isso. É tipo, vai lá, dragão, vamos ver aí, se mexe. Poxa, só que bicho. o Lorde, tipo, vai lá também, entendeu? Aqui 1 minuto de silêncio aí pro seu Stefan, porque a galera realmente não tava pronto para que ele domasse esse dragão. Inclusive, um deles vai pro churrasco também. Ele vai também, de graça. Tem uma galera, enfim, o pessoal ali não estava preparado e tal, aí o dragão teve que tomar as rédeas por conta própria e tal. O dragão tem uma preferência por Velaryons, a gente sabia porque, enfim, o domador antigo era Velaryon, e agora os dois bastardos, que inclusive muito conveniente, né? 2 irmãos bastardos, os dois. Tipo, realmente o Corlys gostava muito da Marilda. Moça. Gostava da Marilda, e a Marilda, tipo, conseguiu dar 2 bastardos, velho. Não era um só, não, são 2. O Adam e o outro. Mas aí a história do Alien com seus dragões, isso vai ser contado depois. Tem muita gente confusa, muita gente não, porque a gente tá gravando antes, mas eu já vi muita gente confusa com o fato de que um Velaryon bastardo está montando um dragão. Porque afinal, se ele é bastardo, ele não tem sangue Targaryen. Uhum. O Laenor montar, a Baela, a Rhaena, é principalmente porque eles todos têm sangue Targaryen, de certa forma. Seja pelo pai, seja pela mãe. Tem a Rhaenys Targaryen também na conta, então rola toda essa questão de ter um Velaryon, mas sempre ter o sangue Targaryen, que eram os montadores de dragão lá na antiga Valíria. A questão tem duas teorias que são aceitas. A primeira teoria é o fato de que os Targaryen e os Velaryon se relacionaram ao longo dos anos, durante muitas gerações. Então é possível que tenha um resquício de sangue Targaryen aí, porque, cara, Velaryon e Targaryen sempre estiveram juntos, pode ser que o Adam tenha aí um resquício, porque, enfim, o Corlys tem um ascendente que se relacionou. Então essa é a primeira teoria. A segunda teoria é que, independente deles terem sido cavaleiros de dragão ou não, porque eles de fato não eram na antiga Valíria, eles eram mais com comércio marítimo, mais mercantis mesmo, independente disso, eles ainda têm sangue valiriano. O sangue valiriano tem toda essa questão da magia de sangue, supostamente os Wyverns foram juntados com os vermes de fogo, e aí com magia foram criados os dragões, e aí tem essa magia que é passada
de geração em geração por descendentes de Valíria. Então talvez faça sentido que, independente dos caras terem sido Cavaleiros de Dragão ou não, eles têm esse sangue que contém a magia necessária pra montar um dragão. Então a resposta tá aí, é uma dessas duas possibilidades. A chance dele realmente pegar esse Smoke pra ele era muito maior, porque Stefan Darkling, beleza, ele tava querendo se vingar, tem toda uma quest ali, porque tem um episódio em que o Criston Cole vai lá e decapita o Darkling que apareceu numa batalha ali, que era pertinho de Porto Real. Então tem toda uma quest aí do cara que escolheu ser parte da guarda da Rhaenyra ter perdido o seu parente, né? Decapitado num episódio, uns 2, 3 episódios atrás. Então, beleza, ele tem aí suas questões pessoais pra meio que, tipo, tentar conseguir um dragão pra si mesmo. Mas aí a Rhaenyra chega pra ele e fala, não, você... A avó da sua avó era Targaryen, a princesa. Porra, 6 gerações, velho. Tipo, é muita geração, entendeu? A avó da sua mãe, do hamster da tia. Não. Tipo... aí ficou um pouco diluído, entendeu? Aí eu acho que realmente aí o dragão percebeu que não aqui. Mas eu achei que o dragão ele foi bem espertinho, porque ele fez uma brincadeira, né? Ele virou e falou, cola aí, pode vir. Aí, não, sobe. Vem cá. Aí ele meio que ele tava assim, aí ele endireitou o corpo e falou... Não acredito, consegui. Aí ele vai lá e tomou. Mas é isso, foi um bom episódio. Eu acho que o episódio da Rhaenys foi incrível, mas eu ainda assim acho que gosto mais desses episódios que eles envolvem mais a trama política e também algumas cenas de ação, né? A cena do septo foi, acho que é uma das maiores cenas de ação, que é o momento em que a Helaena e a Alicent estão lá dentro, foram acender uma vela pro querido Aegon, e aí começa toda uma revolta da cidade, principalmente com relação a isso que a gente já falou, da falta de comida. É dito também lá no Small Folk, nos povos, que o castelo a plebe está se deliciando lá, a galera do castelo, o Aemond está fazendo banquetes. Eu não entendi se isso é verdade ou não, ou se é uma... Pode ter sido um truque, né? Porque aí a Mysaria plantou aquela mulher falando ali e tal. Porque o Aemond, ele fica sem entender, ele vira e fala, por que acham que isso é nossa culpa? Se quem fechou a entrada da goela foram os pretos. Então tem toda essa questão de que foi uma manipulação da Mysaria craque do jogo, pra todo mundo achar que a galera lá em Porto Real, na Fortaleza Vermelha, tá se esbanjando, e na verdade o que eles têm mesmo são as ovelhas. As ovelhas são dadas pra alimentar os dragões, isso realmente acontece, mas não me parece que estão fazendo vários banquetes e festas. Só que aí foi plantada essa ideia, o povo está ensandecido, estão putos, estão querendo a justiça, e a cereja do bolo mandar, né, todos os suprimentos com as bandeirinhas dos pretos, que eu achei uma ideia genial. Foi uma cena muito legal de ver também. Esse episódio foi legal de ver também, porque eu acho que tem alguns momentos em que a série meio que se entrega uma coisa meio barata, meio gore, de fazer um lance que parece que tá no limite da galhofa, assim, né? Então você tem nesse episódio, por exemplo, comparando com o episódio anterior era muito aquela coisa requintada, de filmar as coisas, um palacete, as câmaras, e todo mundo sofrendo e tal. Beleza, sofrimento, bacana, pode ser interessante no momento. Só que nesse caso, você vai direto por um lance que é muito mais Game of Thrones, no sentido de ser, tipo, isso aqui continua sendo uma história meio barata, de cavalaria, então vai ter mão decipada. Então aí acontece todo o lance na escadaria do septo, a Alicent fala, não puxa a espada não, aí puxa a espada, aí corta a mão do maluco, aí todo mundo jogando coisa na cara dela. Jogou peixe na cara dela. Aí no final a Mysaria beija a rainha, sabe essa coisa que parece baixa literatura, um negócio meio barato mesmo, mas é o tipo de coisa que recompensa, entendeu? Recompensa você tá assistindo, porque é tipo novelão, é bem novelão mesmo, e eu acho que a série, ela se encontra melhor. Tipo, e aí a narrativa clássica do George Martin, que é você tratar as mulheres como figuras que têm a sua autoridade, que têm a sua presença nesse mundo, mas ao mesmo tempo elas são todas meio bruxas, não dá pra confiar. Elas são sempre rendidas também, é uma parada meio aquela coisa, tipo, as mulheres elas estão tramando, então tem uma coisa ali meio, um pouquinho meio chauvinista, assim, mas é tipo, pra você meio que dizer, olha só, não dá pra confiar em ninguém, porque as coisas estão se movimentando nas sombras e tal, sabe, meio uma coisa de literatura barata, assim, então eu acho interessante quando a série meio que se assume assim, porque eu acho que faz mais sentido do que você tentar fazer algo super politicagem, super sofisticado e tal, que não é muito negócio de Casa do Dragão. Eu gostei muito desse episódio, achei que foi um episódio ótimo. Eu achei que legal também. E agora a gente tá entrando 100% na reta final, faltam 2 episódios, e pra quem lê os livros, eu acho que todo mundo entra num consenso aqui que a ordem dos fatores vai mudar.
Eu realmente não sei o que esperar. Eu tenho as minhas teorias, mas não posso falar aqui porque eu não quero dar spoilers. Mas com certeza, onde todo mundo achava que ia acabar essa temporada, que era a Batalha da Goela, muito provavelmente vai ficar para a próxima temporada, o que faz sentido em detrimento do que a gente já falou sobre a questão de que os personagens, eles vão entrar em guerras, muitos personagens acabam morrendo, isso não é um spoiler, todo mundo sabe que os Targaryen, eles foram dizimados, e boa parte deles foram dizimados durante uma guerra civil, que é a Dança dos Dragões, e é interessante que a gente se mantenha com personagens que são legais, que são atrativos, que são bacanas, que a gente queira acompanhar as narrativas. Não vai ser legal se cada um dos personagens mais da hora da trama forem morrendo. Então é interessante saber que nós que lemos os livros também estamos meio rendidos sem saber o que tá por vir. Então, mesmo porque nessa separação de coadjuvantes e protagonistas, as coisas continuam bem divididas, né? Então você tá meio que agora tentando acompanhar e forçando o espectador a acompanhar certas figuras. Tipo, o ferreiro que porra, meteu o louco em Porto Real, roubando a comida dos outros e tal. O ferreiro parecia mais honrado pra mim, pelo menos. Você tem o Ulf é o cara que se diz bastardo, ele tá sempre na taberna em Porto Real também, ele pode se tornar o Ulf o Branco, que é um personagem dos livros envolvido também com o dragão. Então você tem vários coadjuvantes e gente lá que supostamente era só figurante, e de repente essas pessoas elas começam a ganhar mais papel principal. Só que, mano, na cabeça do espectador, continua sendo figurante, entendeu? Então, sei lá, de repente você vai meio que falar que, o banco de reserva aqui dessa série, todo mundo agora vai entrar pra jogar. Fala, não, meu querido, quero que, tipo, o personagem principal continue sendo principal até o fim, entendeu? E não sei se vai ser assim, né? Mas enfim, é isso que você falou, vai alterar os fatores aí. É isso, pessoal. E nós veremos nessa sequência desses 2 episódios. Eu estarei em San Diego, então talvez essa cobertura seja um pouco diferente, Marcelo Hess. Eu acho que a gente vai fazendo remoto a próxima, no próximo episódio. Mas teremos com certeza análise do próximo episódio de A Casa do Dragão aqui. Mas deixem nos comentários o que vocês acharam desse episódio, o que vocês esperam dos próximos, se estão animados tanto quanto nós. E é isso. Nos vemos na semana que vem.